Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Tudo beleza mesmo? Então tá bom. Estamos aqui para mais um dedinho de prosa e que seja uma prosa proveitosa, bom? Então vamos que vamos. Gratidão sempre a todos quantos comentam, assistem, me dão o prazer, né? E como que eu vou dizer? Prazer e o acolhimento da sua audiência. Tá bom? Tá bom. E eu vou começar aqui, muitos por um vídeo que eu fiz que eu estava dentro de uma igreja católica e eu fiz uma pergunta, né? E muitas pessoas responderam, muitas disseram que não sabia, né? Mas eu vou me ater e vou ler aqui a comentário do meu querido irmão Luiz Carlos, aliás, José Carlos Brandão Rodrigues. Gente, eu tô com um problema aqui nesse olho, tipo assim, no meu tempo, né, falava três sol. Hoje é tudo viram, né? Ah, uma virose, alguma coisa assim. Amanheceu vermelho, mas de vez em quando já vai passar, tá? Já vai passar, se Deus quiser. Então eu quero me ater ao comentário do meu querido irmão José Carlos Brandão, porque ele foi um ex-cooperador durante muitos anos e uma pessoa muito discreta, muito maravilhosa. Então, antes que apaga aqui, depois a gente entra no assunto, tá? Então, vamos que vamos aqui no comentário do meu querido irmão José Carlos Brandão Rodrigues. Bom dia, amada irmã. Muito bom esse conteúdo. Parabéns pela iniciativa. Irmã, haja visto que éramos doutrinados a não participar até de casamentos feitos na Igreja Católica e não comemos também pós o casamento. Que hipocrisia por parte do sistema religioso a qual pertencíamos. Tanta prepotência e falso moralismo por parte do sistema. Não participei de nenhum casamento dos meus familiares católicos. E diga de passagem, católicos que dão de 10 na maioria, que se declara a Deus somente com palavras. Os meus parentes católicos não faziam acepção de pessoas e éramos receptivos e ajudavam o próximo e não tocavam trombetas. Fazer o bem ao próximo e ajudar eram tão natural quanto tomar água. Infelizmente, eu sempre dava desculpas para não ir aos casamentos e eles muito próximos de nós. Quem nunca, né? Convidavam com tanto amor. Hoje só lamento o quanto fui ingrato, mas ao mesmo tempo era o que aprendemos na instituição. Todos nós viemos do Criador, então para mim hoje o meu relacionamento com os católicos e ateus e também de outros segmentos são normais. O que importa é o caráter, a personalidade de cada um, discernindo sempre o que é bom ou ruim, absorver o que é bom, simples assim. Então, irmã,
Concordo com o entendimento da irmã e acrescento: Deus desde sempre teve e terão os seus adoradores em qualquer lugar da terra, porque ele não está preso a um lugar específico ou sistema. Caso contrário, ele deixaria de ser Deus. Ele afirma que o céu e a terra não podem conter toda a sua glória. Deus cabe dentro de uma religião, pois ninguém pode pedir a patente de Deus para um sistema. Igreja física é um projeto humano que tem a sua utilidade desde que a exerça com o objetivo a qual se afirma o Evangelho: inclusão a todos, sem exclusivismo e sem acepção. Sobretudo, ajuda aos mais carentes, resumindo, a instituição a serviço do próximo e não os frequentadores a serviço do clero. Nada demais assistir uma missa católica, às vezes assisto o padre Júlio Lancelotti, um padre que tem se dedicado a sua vida em favor ao próximo. E o que Jesus pediu, né, para nós fazermos. Quanto à liturgia, que para mim não tem significado e entendo que já foi superado pela graça de Jesus, Porém, se eles, os católicos, têm importância e aprenderam assim, respeito e é louvável. Deus é que conhece o intento de cada coração e não eu que vou ser juiz. O que importa para mim é o conteúdo da mensagem e 80% é baseado em nosso Senhor Jesus. 20% são ritos eclesiásticos, segundo suas tradições, assim como outras denominações que têm as suas. Fomos visitar um casal de tios católicos recentemente e quando íamos retornar na sala, tios, primas, genros dos meus tios, etc. e tal, fizeram uma oração, agradecendo a Deus por ter dado esse privilégio, naquele dia, de receber nossas visitas. Palavras de gratidão, e todos eles se manifestaram com palavras de gratidão, com palavras reverenciando a Deus pelas nossas vidas. Deus pelas nossas vidas. Saí de lá falando comigo mesmo, estou começando a conhecer o que é o amor ao próximo e acho que está faltando muita coisa em mim. Então, irmã, Jesus disse que as meretrizes e os publicanos precederão o reino de Deus. E muitos viriam do Oriente e dos confins da terra e assentariam no reino de Deus. Termino com uma convicção baseado na advertência de nosso mestre: não julgueis para sermos julgados. Mateus 7. Obrigada pelo tema abordado e que cada um continue lhe dando mais discernimento. Amém? Gratidão, meu querido. Saúde a você e sua casa. E vamos aqui, né? Então, veja. Eu passo muitas vezes nessa igreja que eu fiz o último vídeo, né? Para quem assistiu vai saber do que eu estou falando. Gente, eu queria colocar o óculos, mas ó, fica com a luz aqui, ó. Eu não gosto que fica, não sei como tirar. Eu vou para cá, eu vou para lá e realmente preciso do óculos, mas não tá dando, né? Fazer o quê, né? Então, a gente fica com cara de doente, né? Sei lá, agora já foi. Então, a credibilidade do irmão José Carlos é tanta, porque ele foi cooperador durante muitos anos
E foi criado na doutrina como eu, tu, vós, eles, todos nós, tutti quanto, everybody, né? Como eu sempre digo aqui, que aquilo tudo era idolatria, que era para ninguém nem beber e nem comer nada. E ele diz ali que muitos casamentos, todos da família dele, que eram na Igreja Católica, ele não participou. Levanta a mão, né? Quem nunca, né? E eu tenho na minha família exemplos. Então é aquela velha tecla que a gente bate, né? Não adianta negar. Sei que vão negar. Ah, a igreja nunca falou isso. Ah, a igreja nunca proibiu. Ah, porque isso, porque aquilo, né? Então, quer dizer, um cooperador que esteve lá, né? Ele tinha e não participou de casamentos, então ele é mentiroso, né? Ele é mentiroso. E eu tenho testemunhos da minha família, irmãos da minha mãe, irmão da minha mãe, que os vizinhos de frente, a própria família, né, casava na igreja católica, e por ele ter crianças pequenas, né, e sabiam do casamento, era assim, praticamente de frente, né, na mesma rua, as pessoas faziam, né, antigamente era assim, mesmo que passava um dia que você não ia no casamento, as pessoas faziam um pratinho, né, em reverência e em honra à amizade, né, você não compareceu, mas a pessoa tinha aquele respeito, aquela consideração. Então ela fazia, né, um pratinho com alguns brigadeiros, língua de sogra, aqueles docinhos, um pedacinho de bolo para dar, né, sobretudo para as crianças, né? Hoje não se faz mais assim, né? Hoje o bolo é contado, né, aquela fatia mínima, mas antigamente se falava até assim, o bolo colchão, né? Pegava a mesa toda, né? E o que esse meu tio fazia? Ele jogava na privada. E as crianças, vejam bem, diante das crianças, um homem que vivia da igreja para casa, da casa para a igreja, não, isso não pode, não, aquilo não pode, que se dizia, né, o mais santo de todos, né, tínhamos inclusive vizinhas do lado que eram, né, também tias por parte de meu pai, mas que achava aquilo um absurdo, pois ele, diante dos olhares daquelas crianças, vendo aquelas gostosuras, ele jogava na privada, certo? Por quê? Porque ele foi ensinado que aquilo o padre benzeu, tinha oferecido aos santos, né, a idolatria, e que aquilo estava contaminado, né? Então não podia tocar naquilo ali. Então, gente, é isso. Eu já falei aqui que no meu casamento, minha mãe e meu pai, né, nem sequer se arrumaram, não se vestiram adequadamente para um evento, para uma festa, para uma cerimônia de casamento da primeira filha que ia casar. Por quê? Porque eu casei na igreja católica. Já contei aqui, já fiz acho que 2, 3 vezes vídeo falando. Casei numa igreja católica em São Paulo, muito bonita. Nem de noiva eu queria casar, mas sabe como que é? As amigas, as tias e todo mundo, né? E vamos que vamos. E a família também, né, do meu ex, toda, né, queria realmente, né, uma cerimônia, né? Eu não era crente, eu não ia na igreja naquele tempo. Eu só fui até os meus 14 anos porque minha mãe obrigava a gente a ir, né? Depois já contei aqui e vocês sabem da história. Então eles nem se arrumaram, gente. Assim, roupa do dia a dia, meu pai também, as pessoas chegavam, tipo assim, eu não vou me misturar, né? Eu não estou, olha, Senhor, eu estou aqui fazendo essa festa porque praticamente foi minhas tias, né, que eu já contei, que falaram, não, você tem que fazer alguma coisa, uma recepção, né, sua primeira filha e a primeira neta e a primeira sobrinha
e aquelas coisas de antigamente, né? Hoje ninguém nem convida. No meu tempo, a gente, o noivo e a noiva pegavam aquele monte de convite, ia de casa em casa levar o convite e convidar a pessoa. Hoje não. Hoje se convida por telefone, por e-mail, por, né? Não tá nem aí, né? Sei lá. As coisas mudaram. Como mudaram? Então, vejam vocês. Eles pegavam, porque está escrito realmente na palavra, sobre as oferendas aos ídolos. Mas não era essas oferendas. Não era da igreja, né? Que eles ainda afirmam até hoje, né? Eram naquele tempo que se fazia aquelas oferendas, aqueles sacrifícios. Hoje nós lendo, graças aos teólogos, graças aos ensinamentos que estamos tendo aqui na plataforma, nós sabemos que era aquelas idolatrias, né, de oferendas para outros deuses, né? Então, eles falam que é aquelas imagens, então vocês viram esta igreja, é no centro aqui, lá embaixo no bairro, fica num coreto e é dia inteiro aberta. E também esse questionamento, né, que eu faço sobre, aproveitando esse assunto. Ixi, que horas? Já 16 minutos, nem tá dando para enxergar. Que eu acho certo. Por exemplo, muitas, mesmo igrejas cristãs, pelo menos a do bispo, também é assim. Elas ficam abertas o dia inteirinho, né? E aquilo que eu falei no vídeo, né? Entrava uma pessoa, sempre entrava, se ajoelhava, fazia ali suas queixas, fazia sua oração e saía. Então, se vejam vocês, não tem aquele encontro marcado 2, 3 vezes por semana e tem que se vestir, né? Que uma das coisas também que a instituição sempre, quando eles falam o povo zeloso e de boas obras, a maioria, né, da crentaiada, elas acham e elas vão pelas vestimentas, pelos vestiários, pelo vestuário. Então é o melhor sapato, a melhor bolsa, né? E é aquele desfile de modas que eu já falei aqui, né? Porque não tem aonde ir, então o que que faz? Tem que desfilar, né? E eu tenho aqui também um monte de tailleurs, de sapatos, de roupas, né? Que não tem lugar para mim ir, a não ser quando eu ia, né, na instituição. Por quê? Porque toda noite, né, eu tinha que me apresentar bem, afinal de contas, né? Eu era considerada uma irmã que morava num condomínio, então, né, você já viu, né? Eu não podia ir. Então, outra observação, não tem essa nessa igreja que eu fui, né? Não estou defendendo denominação, mas vocês estão entendendo. A pessoa está passando, como eu estava passando, ali é o meu ponto que a gente desce quando eu desço de busão, que eu já falei para vocês, que eu sempre desço de busão quando vou fazer algumas pequenas coisas. Por quê? Porque não tem onde estacionar, estacionamento é por hora, né? Então eu não pago passagem, eu já desço de busão. Ali é o meu ponto, eu desço ali. E quantas vezes eu tenho ímpetos de entrar, ficar ali silenciosamente, como acho que muita gente faz, né? Confessar ali, não precisa nem confessar, é só ficar ali, né? Alguns minutos, você já sai, né, gratificado, a sua alma agradece. Então, meu querido irmão José Carlos, né? Muito obrigada por você comentar, fazer esses comentários sobre os meus vídeos. E você sempre comenta quando faço algum vídeo que você acha que tem assim alguma importância, que tem assim algum conteúdo, né? Eu observo que quando faço um vídeo assim, brincando, algum humorismo, alguma coisa que é do meu temperamento,
você ficar neutro, talvez nem assista, né? E eu acho muito bonito essa sua postura. Então, eu queria dizer isso, né? Quanta ignorância nos foi passado, né? De quantos amigos nós nos afastamos. Tinha também uma irmã aqui da Obra da Piedade que ela falava para não ir nem em aniversário, por causa daquela passagem, né, que João Batista perdeu a cabeça, né, que cortaram a cabeça e a filha lá pediu a cabeça e colocou na bandeja, e ela associava, né, a festa de aniversário àquela passagem. E muitas vezes eu falava para ela, hoje eu vou fechar um pouco, eu tinha a loja, já falei aqui, era encostado, né, dessa irmã, e ele era cooperador, já foram os dois para a eternidade. Tive muitos problemas ali com esta querida irmã, né, coitada, produto do meio, né, não era culpa dela. E ela falava, irmã, tem misericórdia, irmã, vai no aniversário, não vai não. Imagina, irmã, a irmã não viu que João Batista e ela fazia, perdeu a cabeça e foi levado de bandeja porque, né, a filha pediu. Então vejam as passagens, por que ela falava isso? Porque ela ouviu algum presbítero, né, pregar esta palavra desta maneira. E ela achava que aniversário não, casamento então, e na igreja católica nem pensar, né? E tantas e tantas e tantas coisas, né? Então é isso aí, gente. Já está o adiantado da hora, ainda continuam repercutindo a história do irmão Rafael, e agora já entrou Carlos Reinar na, na parada, e agora estão fazendo vídeo, e tá assim, né, aquelas coisas, né? Eu continuo aqui na minha toadinha, né? E vamos que vamos, tá bom? Então era isso. Veja quanta coisa, né, que era tido como, né, sagrado, não se podia fazer, não se podia de maneira alguma, e não era nada disso, absolutamente nada. E hoje a verdade está em cima do telhado. Gratidão a todos esses podcasts, esses debates que estão tendo, né? Que está nos ensinando tanto, que ensina, né, a geopolítica da época, o comportamento cultural, intelectual da época, né? Que as pessoas, algumas, ainda querem, né, cultuar neste novo mundo nosso, que estamos aí com a IA, a era do fim, né? Assim estão falando dos robôs, dos computadores, né? Então, gente, é isso. Quantas pessoas não tiveram qualidade de vida, não tiveram alegrias, pequenas alegrias, não desfrutaram de amizades, de conviver com a família, com os irmãos, né, com os parentes, por causa desta dita e malvada sistema cristão, né, do medo. Isso não pode, aquilo não pode, e a doutrina do medo, que é tão complicada e é tão difícil de você romper esses laços, de você, né, ainda assim, de vez em quando as pessoas se pegam, não, mas será que é assim mesmo? Mas será que é assim? Então, é isso aí. Só existe uma coisa imutável, o Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. E os conselhos eternos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, de eternidade em eternidade. Ele não falou nem um quartinho dessas coisas que este sistema religioso incutiu nas cabeças dos fiéis, que foi realmente
e continua sendo uma maneira de tê-los aqui, ó, na coleira. Deu para entender, né? Glórias a Deus, os que se libertaram. E vocês que continuam nessa toada, e volta, e por que isso, e por que para com isso, gente, tenha misericórdia. Qual é a diferença nossa de vocês? Ninguém pode dizer, eu estou lá, eu já estou salvo, ou isso ou aquilo. A misericórdia pertence a Deus. E ai de nós, se Ele não tiver misericórdia. Beleza? Fui. Tchau, tchau.